Atushi, qual é a sua avaliação sobre o PL das fake news? 2630, na verdade, que não é só sobre as... Esse é um problema também, né? Ele não é o PL das fake news. Ele é o PL de combate às fake news, de regulação das big techs e de financiamento do jornalismo. Quer dizer, então, não se fala o pacote integral. Se você perguntar assim, quer dizer, para 99% das pessoas do Brasil, 100%, olha, se as grandes empresas de tecnologia devem sofrer algum tipo de regulação, todo mundo vai ser a favor. Acho que é óbvio isso. Todo mundo defende que grandes empresas não vivam, né, naquilo que o Flávio Dino ontem falou, um faroeste. Né? Ninguém quer que nenhum setor que tenha peso econômico não tenha regras. Isso seria um consenso. Aí, se você fala sobre o outro aspecto do projeto, você acha que as fake news devem ser combatidas? Acho que todo mundo vai concordar. Né? Mesmo aqueles que são propagadores de fake news, né, da mídia convencional e da extrema-direita, etc., eles vão ter que se declarar contra as fake news, porque ninguém vai dizer que faz fake news, obviamente. Aí, quando você entra no terceiro ponto, que é o financiamento do jornalismo, é aí que você instala a grande confusão. Né? Hoje eu estava escutando no Bom Dia 247, né, o Mário Vitor Santos, ele estava fazendo uma análise, ele fez uma análise brilhante, quer dizer, o jornalismo ele é parte da disputa política. Né? Então, o financiamento do jornalismo ele é determinante para a disputa política também no Brasil. E aí você entra numa discussão. Faz sentido um governo de esquerda fortalecer veículos de comunicação que têm um histórico de combate a essas forças políticas? Você vai estar fortalecendo esse campo político a médio e longo prazo ou você vai estar enfraquecendo? Talvez você tenha um ganho imediato. Né? Imediatamente, por exemplo, eu faço uma aliança de ocasião com a Rede Globo, por exemplo, para falar o grupo dominante, e a gente consegue enfraquecer o bolsonarismo. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, mas qual é a consistência dessa aliança com a Rede Globo? É uma aliança de verdade, duradoura, né? A Globo mudou, então? A Globo que fez 2016, que fez 1964, a Globo que interdita, Breno, o debate sobre o programa de governo do Lula. Né? Se você parar para perguntar, é só pau. O Lula mudou o marco do saneamento, paulada. O Lula quer reestatizar a Eletrobras, porrada. O Lula quer mudar a política de preço da conta. Se o Lula quiser entrar na política de preço da Petrobras, vai ser um massacre. Né? Porque eu tenho a sensação de que muitos grupos de mídia também passaram a ter interesses econômicos diretos nesses dividendos gigantescos aí que são pagos por essas empresas. Então, eu acho que assim, quer dizer, faz sentido ter um pacto pragmático com esses grupos de comunicação só para enfraquecer, então, o sistema de comunicação bolsonarista. Por que você acha que o PL 2630 favorece a Globo? Não, porque, claro, não. Bom, primeiro pelas evidências. Então, vamos dizer o seguinte, quer dizer, a Globo mobilizou todas as suas forças, né, todos os seus jornalistas, todos os seus colunistas, fez um monte de editoriais. O próprio Merval Pereira escreveu um artigo dizendo que o que estava em jogo era a questão da publicidade digital. Então, a Globo ela foi até transparente demais em relação ela não escamoteou em nenhum momento que ela defendia ardorosamente este projeto. A única coisa que ela não faz do ponto de vista de transparência é dizer, não, este projeto vai nos beneficiar financeiramente em tantos milhões. Né? Então, esse é um ponto. As evidências já comprovam essa tese. E o outro ponto, quer dizer, mesmo as pessoas que estão envolvidas pelo governo, pelo campo democrático, na aprovação deste texto, elas também foram transparentes. Qual que é o discurso? Não, gente, olha, eu discordo da premissa, né? A premissa é, não, para enfrentar a desinformação, precisamos fortalecer a informação. Então, como precisamos fortalecer a informação, temos que financiar o jornalismo profissional. Agora, se o jornalismo profissional no Brasil não tem nenhum compromisso com a informação e não tem nenhum compromisso com a democracia, a premissa já cai, né? E o artigo 32 que ali está colocado é exatamente uma discussão sobre o financiamento da imprensa tradicional.
E aí a gente para e tem que fazer várias perguntas, Breno, que é o seguinte. Veja bem, então as Big Techs passaram a engolir toda a publicidade digital, etc e tal, parará, parará. Bom, aí a gente para pensar. Bom, mudou a tecnologia, né? O mundo saiu das ferrovias e foi para o avião. Aí nós vamos ficar com o saudosismo das ferrovias? Quer dizer, o modelo de negócios da imprensa tradicional, ele foi enfraquecido no mundo inteiro. Eu fico espantado, Breno, quando as pessoas falam do modelo australiano. Não, na Austrália já fizeram tal. E lá, não, o cara que é o maior, o Murdoch, ganhou. Ô, Breno, será que as pessoas sabem quem é o Murdoch, cara? O Murdoch é o dono da Fox News. O Murdoch teve que fechar um jornal na Inglaterra que se chamava News of the World, quer dizer, Notícias do Mundo, porque era propagador de fake news. E na Inglaterra tem um órgão regulador sobre a informação, que deveria existir no Brasil, né? O tal do Conselho Nacional de Jornalismo, não, aí não pode ter a regulação da mídia tradicional. A regulação da mídia fechou um jornal do Murdoch. Recentemente, há 2 semanas atrás, a Fox News teve que pagar 700 milhões de indenização por conta de fraude em urna eletrônica. Então, quem estava propagando a mentira das urnas eletrônicas não era blogueirinho aí independente no YouTube nos Estados Unidos. Quem estava mentindo era a Fox News. Quem teve que pagar 700 milhões foi a Fox. Aí as pessoas vêm aqui dizendo, olha, não, na Austrália foi legal, deu dinheiro para a Fox, mas também deu dinheiro para uns grupos menores e tal. Por que tem que fortalecer a Fox? Por que então esquece a Globo? Qual é a lógica de fortalecer a Fox News? Ninguém consegue responder essa pergunta para mim de uma maneira consistente. Tem uma pergunta de um espectador nosso que ela é interessante, Atush, para explicar melhor o que se passa com o PL 2630. O Cândido Rodrigues, ele pergunta assim, mas por que o artigo 32 não seria também financiamento da imprensa independente? Esse é o argumento que eles usaram para a gente, dizendo o seguinte, inclusive, Breno, assim, a gente entrevistou o Orlando aqui no domingo passado, ele falou, não, mas olha, vocês também são jornalismo profissional, vocês também vão entrar. É mais ou menos como se dissessem o seguinte, não, a festa é da Globo, mas você também vai entrar na festa da Globo. Eu não quero entrar na festa da Globo. Mas qual é o gatilho do artigo 32 que garante esse privilégio para a Globo e para os demais monopólios? Mas então, Breno, vamos imaginar o seguinte, olha só, o que é o modelo hoje da publicidade digital, né? Então você pega o seguinte, vamos parar para pensar, o que era a mídia anterior à mídia digital? Você tinha algumas famílias, 4, 5, 6 no Brasil, que conseguiam ter esquema político ou força econômica para ter uma gráfica, uma concessão de rádio, uma concessão de televisão. Você tinha uma grande concentração midiática, né? Esses veículos, então, eles iam para as agências de publicidade no Brasil e as agências de publicidade que atendiam o governo, dizendo o seguinte, somos nós 5, nós 6, divide a verba aí, ponto. Quando veio a publicidade digital, e existe muita desinformação sobre isso, então veja bem, agora essas Big Techs então estão com todo o dinheiro. Não é verdade. Assim, o que acontece? Quer dizer, você pega o dinheiro que vai para a publicidade digital, ele vai para milhares de sites, criadores de conteúdo, que se vinculam, né? Então, o dinheiro que antes ia para a Globo, para o Estadão, para a Folha, para a Jovem Pan, etc. e tal, ele vai para o cara que pode estar fazendo um blog no interior do Amazonas, né? Se ele tiver alguma audiência. Então, o que acontece? A internet pulverizou o poder da mídia tradicional. Então, ele é muito mais. A internet ela é muito mais democrática do que o modelo anterior. Aí a gente, então, faz um projeto. A gente não, o governo abraça um projeto absolutamente reacionário que é como você sair da aviação e voltar para as ferrovias, né? Então, se você tinha um modelo que era mais democrático, que, por exemplo, vou pegar assim, os youtubers independentes, que gerou tanta polêmica, né? O Thiago dos Reis, o João Antônio e tal. O João Antônio é um caso típico, ele mora na cidade de Souza, na Paraíba, né? Conseguiu criar um canal que tem 650 mil inscritos. Cada vídeo que o João Antônio publica tem 50, 60, 70 mil visualizações. Por quê?
porque ele tem o dom da comunicação, né? E por ter o dom da comunicação, ele consegue ter uma audiência que vira receita publicitária para ele. Então a gente sai desse modelo democrático e a gente volta para o modelo do passado. Por quê? Por que isso tem que ser feito? Né? Eu falo com toda franqueza, a gente conseguiria ter um ingresso para essa festa. A gente conseguiria participar desse banquete. Lógico que não na mesa principal, né? Tem aquela mesa principal, tem as mesas do lado, a gente ficaria numa mesa razoável, teria um pedaço, mas o fato, aí, outra questão, né? Não, mas, então se vocês iam entrar, para vocês era bom. Pode ser bom e pode não ser bom, porque hoje existe um modelo que você tem publicidade digital. Existe esse outro modelo que está querendo se criar, que é o modelo de um fundo, né? O fundo para o jornalismo, né? Aí, qual que é o argumento que a gente coloca? Bom, existe um bolo de dinheiro. Esse bolo era só publicidade. Agora virou publicidade mais fundo. Agora o peso do fundo vai ser maior. Na medida em que o fundo aumenta, a publicidade diminui. Aí algumas pessoas dizem, não, mas não é assim, não é assim. O bolo vai crescer, porque na verdade essas big techs, em vez de gastar 1 bilhão no Brasil, elas vão gastar 2 bilhões, 3 bilhões. Ô Breno, eu sou empresário, você também é empresário, né? Você tem um papel, você é acionista aí do Opera Mundi, né? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, eu tenho uma receita de 100 e você tem uma receita de 100, né? Vamos imaginar que o governo, então, fixe um imposto, né? Agora, a mídia independente vai ter que pagar 30% da sua receita para um fundo para educação midiática nas escolas. Se você tiver um imposto de 30%, e eu também, né, é óbvio que a gente vai ter que ajustar uma estrutura de custos, porque a gente está vivendo numa sociedade capitalista, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, esse argumento de que não, a regulamentação vai aumentar porque as empresas são muito ricas, pode ser verdade, mas pode não ser verdade, né? A gente tem que pagar para ver. Vamos esperar. Agora, mesmo que fosse verdade, que o bolo fosse crescer, eu considero absolutamente reacionário fortalecer os grupos de mídia do passado.